o juiz de paz, ei por bem derrogar a Constituição. Senhor escrivão, tome termo que a Constituição está derrogada. Só cabecinha. Episódio 26, o juiz de paz na roça, de Martins Pena. Eu deveria ter falado há mais tempo do Martins Pena. Eu sei, é um erro que eu cometo aqui, muitas vezes. Vão surgindo outros assuntos, vão surgindo algumas coisas que são mais urgentes para o meu coraçãozinho. E alguns dramaturgos e dramaturgas estão ficando, e dramaturguês estão ficando para escanteio. O mundo é grande, a arte é longa, a vida é breve, o Danilo é só um e ele não faz roteiro. Se você assistiu o meu último vídeo, eu sou do time do teatro antigo, da comédia dell'arte, eu venho aqui, paro na frente deste celular e falo que nem uma matraca, sem roteiro. Então, muitas vezes a coisa vai acontecer numa dinâmica natural. E a dinâmica natural é que hoje, 26 vídeos depois, eu vou falar sobre o primeiro dos nossos grandes dramaturgos, Martins Pena. Pena é incrivelmente, é um autor que é pouco conhecido no meio teatral. A gente conhece o nome dele, tem uma escola de teatro no Rio de Janeiro chamada Martins Pena, mas nós convivemos pouco com Martins Pena. Nós tivemos outros dramaturgos que tomaram o lugar dele durante o século XX. Mas o Pena, ele tem uma coisinha. Ele foi o primeiro sujeito que veio e falou assim, gente, ser brasileiro é assim, pá, toma aí, vai vivendo, isso aí é brasileiro, ó. E a primeira peça dele se chama O Juiz de Paz na Roça, que é um ato único, uma pecinha curta, uma pecinha estranha. Devo confessar, ela é estranha. Por quê? Basicamente, O Juiz de Paz na Roça é uma sátira num sanduíche. Né? É a dança do machixe, é uma sátira no meio com duas comédias românticas fazendo sanduíche. É a dança do machixe. Por quê? A primeira parte do texto você tem uma história de quase realismo, embora o Pena seja anterior ao realismo como escola literária, quase realismo, mostrando a vida de um brasileiro na roça, que mora com a família, tem pessoas escravizadas em cena, é um pouco controverso, mas a peça se passa em 1830. Infelizmente, na história desastrosa desse país, nós tivemos pessoas escravizadas. Então, a peça tem essa questão, mas mostra o dia a dia, mostra como é que era ser uma pessoa pobre morando na roça. No meio... essa primeira parte, ela vai linkar com a última parte. Mas aqui no meio, aparece o tal do juiz de paz. Juiz de paz, para quem não conhece, existe uma diferença entre juiz de direito e juiz de paz no direito brasileiro antigo. Eu não vou saber explicar para vocês, porque, né, sou ator, não sou uma pessoa do direito. Porém, a diferença é que o juiz de direito, ele era um cara que formou-se, ele tinha um certo conhecimento. O juiz de paz era um leigo que ele fazia a conciliação. É o que hoje a gente chama de conciliação. Em grosso modo, é o que a gente chamaria de conciliação. Mas ele fazia mais coisas. Uma das funções dele, por exemplo, era mandar soldados para a Guerra do Paraguai. Então eles capturavam as pessoas e mandavam como soldados para a Guerra do Paraguai. Isso é um dos temas que vai aparecer levemente nessa peça. Devo confessar dentro do meu coração que a parte realista, a parte que mostra o brasileiro comum dos anos de 1830, é a parte que eu acho menos interessante. Embora não confundam isso com ser menos interessante. É a parte que eu acho menos interessante. É uma parte realista, você vê, é de uma preciosidade. E para quem é como eu, de uma cidade do interior, você vê muita coisa que você fala assim, olha gente, que coisa interessante, a gente já viu isso em algum lugar, não mudou tanto assim. Mas a parte maravilhosa, a parte realmente genial do Pena, que essa é a primeira peça dele, então nós não podemos exigir que ele seja um gênio desde o começo. Vamos exigir que ele seja um gênio a partir da segunda, pelo menos. Nessa, a parte genial é toda a estrutura que ele monta ao redor desse juiz de paz. O juiz de paz é um juizeco que é comprado por presentes, que é ignorante, que não sabe a função dele, que quando é confrontado contra a Constituição, ele diz que a Constituição está derrogada. Ele acaba com a Constituição, ele tira a Constituição dos seus valores. Não quero dizer nada, mas no Brasil de hoje,
Será que nós conheceríamos juízes que se acham acima da Constituição? Será que isso ainda faz sentido? Será que ainda existe corrupção? Será que juízes dão sentenças compradas ou eles estabelecem as coisas de um modo em que eles saiam lucrando? Será? Não sei. Deveríamos perguntar para alguém mais sábio que eu, talvez uma ave, talvez um marreco de Maringá. Não sei. O que eu sei é que o Juiz de Paz na Roça, nesse ponto satírico dele, o Pena atinge alto. Ele atinge tão alto que ele escreve 1830 e ele atinge 2020. Sabe? É uma coisa tão bem feita, é uma coisa tão bem estruturada, tão bonita de se ler e se ver. Provavelmente eu nunca assisti a peça. Mas ela tem aquele gostinho de você sabe do que ele está falando, sabe? Infelizmente. Infelizmente, em 2020, você sabe do que ele está falando quando um juiz se declara autoridade suficiente para derrogar a Constituição. Mas existe o sanduíche. O sanduíche que é uma comedinha romântica, que tem um casalzinho que quer namorar e tem uns entreveiros, parará. Não vou dar spoiler do final, mas vocês sabem como todas as comédias românticas terminam, então nem preciso dar spoiler. Imaginem. O que acontece é que o Pena não consegue ainda, nesta peça, alinhavar com tanta precisão a intriga amorosa, que é a intriga comum das peças, com a intriga satírica que ele está desenvolvendo. Que ele faz isso com uma perfeição em outras peças. Pretendo falar dele de outras peças que também são pouco conhecidas e que eu amo. Por exemplo, As Desgraças de uma Criança, que é uma peça maravilhosa, doida e maravilhosa. Ou então, O Diletante, eu acho que chama a peça, se eu não estiver enganado é O Diletante mesmo, que também é outra peça muito boa e que fora do cânone que a gente conhece do Pena. Porque do Pena, em geral, a gente conhece o Noviço, que é a grande peça dele, e algumas pecinhas, inclusive o Juiz de Paz na Roça é uma das mais conhecidas. É a primeira, eu vim aqui falar dela por causa disso, porque é a primeira, e talvez por causa desse juiz, que é uma personagem linda. Existe um momento salomônico na peça, vou dar esse spoiler, preparem-se. Existe um momento salomônico na peça em que dois chacareiros, dois caipiras estão brigando por causa de um leitão. E, como todo mundo sabe, Salomão, as duas mulheres, quem é a mãe, corta o filho no meio, não matem o meu filho, ela é a mãe, parará, salomônico. Então, meu leitão, seu leitão, meu leitão, quem é o leitão, quem é o dono do leitão? O juiz fala, não matem o leitão, não arrebentem este leitão. Talvez, se vocês assim não quiserem continuar brigando, vocês poderiam dar o leitão para alguém, uma pessoa que vocês considerem muito gente boa. Não estou dizendo que vocês deem o leitão para mim. Eu não... Que isso? Longe de mim. Isso nem passou pela minha cabeça, mas se vocês escolhessem dar o leitão para alguém, uma pessoa de renome, uma pessoa importante aqui na cidade, quem sabe? E ele consegue o leitão. E aí tem um detalhe. E eu quero contar esse detalhe. Esses dois saem e o juiz vai dar outra audiência. Isso é uma audiência. Os dois que estavam brigando saem, com a recomendação de que o leitão vai ser dado para o juiz. E antes que ele comece a dar outra audiência, o juiz sai desesperado, correndo, chama não sei quem, fulano, não esquece de deixar o leitão lá no chiqueiro, hein? Porque, né, não basta você ser corrupto. Você ainda tem que lembrar as pessoas do dever delas de te pagarem a sua corrupção. Enfim, é um toque de gênio. É um toque que todo mundo tem que conhecer. É gostosinho, você vê. Não é gostosinho. É uma sensação estranha. Porque é gostoso. É gostoso você saber que alguém é tão genial que consiga escrever uma peça que repercuta por 200 anos. É triste que a gente viva no país em que uma peça repercuta por 200 anos. Nesse tema. É triste. Fazer o quê? Brasileiros, nós não desistimos nunca. E nós sempre lembramos as pessoas de entregarem o produto da corrupção no lugar correto. É a nossa vantagem.